Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Fluminense campeão, parabéns, campeão. Que a paz do divino amigo Jesus possa acalentar os nossos corações hoje, amanhã e sempre, né? E essas músicas aqui que a gente começa a escutar, né? Deixa a gente assim numa paz, numa tranquilidade. Eu estava aqui pensando sobre o que nós iríamos falar hoje, né? E naquela música anterior a essa, uma pergunta de Pedro a Jesus: Pedro, tu me amas, né? Eu me recordei daquela sagrada localidade, ali o Lago de Genezaré, onde o mestre, basicamente, durante 3 anos da sua vida pública, fez com que a palavra que Deus trouxe aos homens e mulheres da terra, até então trazida pelos profetas, trazida por Moisés, tivesse uma ressignificação, uma colocação mais direta sobre como nós poderíamos entender o projeto que Deus tem para os homens e mulheres da terra. Mas eu me recordava, sobretudo, que o mestre, que fora um carpinteiro por excelência, quando desceu para Genezaré, buscou aprender um outro ofício, o de pescador. Até que convidou aquelas pessoas simples a se juntarem a ele para serem pescadores de almas. Mas, sobretudo, a proposta de Jesus para aquelas criaturas é tão interessante porque ele não procurou, dentre os seus irmãos, pessoas que tivessem a capacidade intelectual, ou seja, que fossem sábios, pessoas que fossem boas, sem nenhum tipo de falta ou mácula. Não, ele garimpou pessoas simples como nós, para fazer com que nós tivéssemos a capacidade de entender que o projeto de Deus para a humanidade terrena não é colocada no intelecto, mas é colocada no coração. E uma das formas que Jesus se utilizou para fazer com que esse ensinamento pudesse tocar os corações daquelas criaturas era feito na casa de Pedro, onde Jesus fez morada durante o tempo que ficou em Genezaré. Então, depois daquele ofício diário dos pescadores, se reuniam ali depois daquele repasto simples e singelo para falar sobre as coisas do reino. E uma das coisas que começou a ser falada naquela noite era sobre a felicidade. Então começaram os apóstolos ali a falar sobre felicidade, cada um colocando o seu ponto de vista, o que seria essa felicidade. E aí, um dos mais falantes daqueles que acompanhavam Jesus, Tadeu, começou a falar sobre felicidade. E falava ele que felicidade seria que aquelas pessoas que viviam sobre os julgos dos romanos, né? Lembremos que naquela época o povo de Israel era dominado, os judeus eram dominados pelos romanos. Falava ele então que aquela dominação dos romanos não fazia com que as pessoas tivessem paz, porque sob as armas, sob as ameaças, sob os pesados impostos, as pessoas não conseguiam ter a felicidade. E disse mais Tadeu: a outra coisa que não trazia-lhes felicidade é que os doutores da lei buscavam apenas fazer com que aquela lei trazida por Moisés lhes apresentasse
um Deus diferente daquele trazido por Jesus. Dizia Tadeu que o Deus apresentado pelos doutores da lei era aquele Deus extremamente irado com as criaturas que não conseguiam ainda exercitar aquilo que essa lei trazia. O mestre, depois da longa dissertação de Tadeu, perguntou: Tadeu, e para você? O que é a felicidade? Tadeu ficou extremamente ali imprensado, porque ele que estava falando a altos brados. Bom dia, senhor Giovandir. Saúde e vida longa. Então, ele ficou, de certa forma, constrangido. O que eu vou falar agora sobre felicidade para Jesus? E aí ele falou o seguinte: mestre, a felicidade para mim é que as pessoas que convivem comigo tivessem a capacidade de ver o meu comprometimento em me tornar uma pessoa melhor. Que essas pessoas pudessem ver que, apesar de falho, eu procuro de todas as formas ser uma pessoa melhor. E para isso, mestre, além do comprometimento, eu queria ser reconhecido pelos meus irmãos em humanidade. Que eles pudessem sempre olhar o melhor de mim, todo o bem que eu tento fazer onde quer que eu passo. E a terceira coisa, mestre, que eu gostaria que os meus irmãos em humanidade vissem em mim, para que eu pudesse ser uma pessoa feliz, eu queria que elas tivessem a capacidade de me estimar. Me estimar como uma pessoa que, temente a Deus, busca mesmo com as faltas caminhar pelo caminho do bem. E essa estima que eu gostaria de ter das minhas irmãs e irmãos é aquela que não vinha com os julgamentos dos erros que porventura eu ainda tenha a capacidade de cometer. Porque com o comprometimento, com o reconhecimento e com a estima, se as pessoas me vissem desta forma, com certeza eu me consideraria uma pessoa feliz. Após falar isso, Tadeu olhou para Jesus para ver o que ele ia falar. Da sua forma de ele, Tadeu, reconhecer a felicidade. E enquanto estava naquele momento de esperar a fala de Jesus, Tadeu cobrou dele mesmo: caramba, mas eu estou colocando a felicidade como algo muito meu, muito egoístico. Eu estou apenas querendo ver aquilo que as pessoas têm que ter com relação a mim. Faltou o meu comprometimento com os meus irmãos de caminhada. E como se Jesus ouvisse aquele pensamento, ele falou: Tadeu, dissestes bem. Se nós, filhos do mesmo Deus, tivéssemos a capacidade de ter o comprometimento com os nossos irmãos que caminham conosco, se nós tivéssemos a capacidade de ver que cada uma dessas pessoas também merece serem reconhecidas, mesmo nas suas incapacidades ainda, do exercício do amor, do exercício do perdão
e da feitura da caridade. E se cada um de nós estimássemos que o melhor de nós fosse apresentado onde quer que nós estejamos, sem o julgamento do outro que ainda não possui a mesma capacidade, aí, dizia o mestre, nós estaríamos em condição de todos juntos alcançarmos a felicidade. Então, em todos os momentos em que o Cristo tinha a possibilidade de estar com aquelas criaturas ainda rudes, que exercitavam ali o seu ofício, buscando no seu dia a dia fazer com que as suas imperfeições pudessem ser melhoradas, tendo como sublime norte Ele que foi a luz do mundo e que se constitui até hoje na esperança dessa humanidade que ainda experimenta, pelas suas escolhas equivocadas, viver no mundo de tanta infelicidade. O nosso egoísmo, a nossa incapacidade de ver que o outro, que de certa forma tem os seus próprios problemas, busca exercitar diariamente os seus próprios desafios, tem as suas próprias deficiências, mas busca, como nós, fazer sempre o melhor. E essa questão da felicidade, que é algo que ainda nesse mundo que nós habitamos é vivido apenas em breves momentos. Por exemplo, como é que nós podemos nesse momento ser totalmente felizes, se nós sabemos que em outras paragens, em outros países, nesse momento, irmãos nossos em humanidade estão explodindo-se uns aos outros? Como é que nós podemos ser felizes sabendo que nesse momento muitos estão nos seus palácios com todas as riquezas possíveis, não entendendo que nós somos apenas depositários momentâneos das possibilidades que Deus nos concede? Que quando nós formos chamados dessa vida, a nossa bagagem, para onde nós formos, apenas será as nossas boas ou as nossas más obras. Então, se nós pudéssemos, como Tadeu, buscar o entendimento do que significa essa felicidade a todos nós, com certeza nós buscaríamos igualmente fazer sempre aquela reflexão: o que eu posso fazer para agradar o outro, ao invés de julgar o outro? Porque cada um de nós tem as nossas dificuldades, cada um de nós tem as suas percepções da vida. Às vezes o que é completamente certo para mim, o outro já não tem essa compreensão, mas é necessário que eu o respeite. Porque quando nós temos a capacidade de fazer todo o bem que nos seja possível, nós com certeza estamos chegando mais próximo daquilo que Jesus gostaria que cada um de nós fizéssemos. Porque quando passou entre nós, como diz aquela música, né? Ele perguntando se Pedro amava ele. E depois nós temos aquele discípulo que amou tanto o mestre, que edificou, né, a sua religião, ou a sua igreja, como está dito na palavra, teve a dificuldade naquele testemunho derradeiro de Jesus, o negou por 3 vezes. Mas muitos de nós, ainda assim, com todos esses exemplos, estamos a negar Jesus.
Quantas vezes alguém nos coloca uma palavra mais ofensiva e nós temos a possibilidade de apresentar 3? Quando o mestre sempre falou, olha, se alguém lhe bate na face esquerda, apresente também a outra. Dando o entendimento de que o perdão, como ele falou para Pedro, ele não é só 3, 7, 1 milhão de vezes. O perdão tem que ser dado sempre. E todas as vezes que eu tenho a capacidade de ver que aquele que me ofendeu é a pessoa que mais se desgasta com esse evento, e quando eu começo a entender que 1000 vezes perdoado que pedir perdão, porque toda vez que eu vou pedir perdão significa que eu ofendi, que eu levei ao outro aquilo que Jesus nos recomenda que nós não fizéssemos aos nossos irmãos de caminhada. E sempre quando nós, no nosso dia a dia, exercitamos aquela prece diária em gratidão a Deus por mais um dia. Porque se para mim esse novo dia se apresenta com as limitações, ele também se apresenta em mãos, corações e bocas, ouvidos, amigos que estão sempre a me possibilitar fazer com que aquilo que eu tenho necessidade seja suprido. Nós que nos encontramos aqui no Lar Maria de Madalena como essa verdadeira família, família que tem os nossos dirigentes, que tem os nossos coordenadores, que tem os nossos colaboradores, que tem os nossos voluntários, que tem aqueles que vêm aqui nos visitar, e que tem todos nós, que graças a Deus, pela bondade da misericórdia divina, temos a possibilidade dessa convivência fraterna. Quando o nosso divino amigo Jesus esteve entre nós, ele não teve uma religião, porque as religiões são feitas de homens e os homens são falíveis, mas o Cristo Jesus trouxe uma religiosidade, porque ele teve a capacidade de fazer com que todo o arcabouço de leis, que todos os profetas fossem sintetizados em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é a nossa suprema fonte de misericórdia e do bem. E o segundo mandamento que Jesus traz como a concretização do projeto de Deus para a humanidade da terra é fazer com que esse nosso amor, que nós temos à divindade, possa ser estendido a todos os nossos irmãos em humanidade. Essa é a proposta. PC, como é que nós estamos de tempo aí? 40. Agora é 40. Tem 10 ainda? Então essa proposta nossa, né, de buscar a felicidade, porque muitos de nós lembramos daqueles anos floridos, né, que passa tão rápido. Quando eu vejo aqui esses jovens há mais tempo, né, que todos nós carregamos uma história de vida. Talvez não tenhamos mais aqueles pais adorados que nos cuidaram quando nós tínhamos ainda a nossa incapacidade de cuidar-nos sozinhos. Depois, naqueles verdes anos, a possibilidade de constituir uma família, de ter os nossos filhos, de compactuar com os nossos irmãos, onde nós exercemos as nossas atividades laborais, que deu o nosso sustento. E daqui a pouco, todos nós, depois de ter essa história de vida, haveremos de ser chamados para esse reino que Jesus falou que estaria a preparar depois que nós estivéssemos aqui, a capacidade dessa vivência, sempre recomendando-nos que buscássemos o exercício dos seus ensinamentos. E naquele memorável Sermão da Montanha, já que nós estamos a falar do Lago de Genezaré,
em que naquela memorável tarde e noite se acotovelavam aquela multidão de pessoas. Porque a fala de Jesus, depois que ele chegou ali em Genezaré, e começou a fazer com que curas fossem dispensadas àqueles sofredores, quer seja do corpo, quer seja da alma. E aquilo começou então, aquela notícia começava a correr. E sempre nas grandes oportunidades em que se encontrava com aquelas criaturas que cada um carregava o seu quinhão de sofrimento, Jesus buscava então ser o bálsamo que consola, que cura, que estimula. E um dos fatos acontecidos no Sermão da Montanha, que eu computo como um dos mais bonitos, foi quando Cornélios, que era um centurião romano, centurião era aquela criatura que tinha o comando de 100 homens. E naquela época, esses 100 homens tinham a capacidade de representar Roma e utilizar da força necessária quando os judeus entre si tinham as suas contendas, quando as pessoas não pagavam os seus tributos convenientemente, entre outras coisas. E aí, quando chegou a César, lá em Roma, que existia um jovem galileu que fazia-se acompanhar por um séquito de pescadores e que trazia uma proposta nova de um reino que seria mais poderoso do que Roma. Quando essa notícia chegou a César, reunidos os senadores romanos, ficaram com medo de ter um levante em toda a Galileia e daí então começar uma verdadeira guerra. O que César não queria. Cornélios fez-se então um do povo, retirou as suas indumentárias romanas e vestiu-se como um simples do povo. Quando Jesus chegou, vindo da praia, porque fala o Sermão do Monte, mas na realidade é um elevado, é um local quase no mesmo nível. E quando Jesus subia, aquela grande multidão de gente se aproximava dele. Muitos mesmos querendo tocar as suas vestes com a esperança que os seus males pudessem ser curados. Cornélio, quando vê aquela criatura chegar, cabelos sobre os ombros, barba repartida, fazendo com que aquele olhar que ele distribuía aos circunstantes, tocasse com uma amorosidade sem igual aquelas criaturas. Mas o que mais tocou Cornélio foi quando Jesus começa a sua subida, fixa Cornélio, olho a olho, e o Cristo não pronuncia nenhuma palavra audível, mas Cornélio sente aquela sublime voz dentro da sua mente. Conhecerás hoje o verdadeiro poder, o poder do amor que o nosso Pai Celestial distribui a todas as suas criaturas. Então, naquele momento, Cornélio fica como que extasiado. E quando Cristo começa a falar nas bem-aventuranças, ele que ficara num local mais distante, não entendia
que aquela voz chegava aos seus ouvidos como se o Cristo estivesse diante de si. E ele, adoradores dos deuses romanos, era tocado por um sentimento novo. Ele nunca vira em nenhum dos deuses romanos um poder como aquele. Uma palavra que tocava o seu coração e trazia a ele uma paz que ele então não conhecia. E nessa palavra do Sermão do Monte, em que as 9 bem-aventuranças de Jesus dão-nos sobretudo a proposta para que nós estejamos nesse planeta que ainda experimenta dores, buscando ser, para aqueles que caminham conosco, a representação do amor que Jesus nos ensinou. Essa é a palavra que nós temos para hoje. Lembramos que a felicidade, infelizmente, ainda não pode ser completa sobre a terra, mas que nós possamos, nos dia a dia, desde a hora que nós agradecemos a Deus pelo dom da vida, que nós possamos tocar-nos uns aos outros com o nosso sorriso, com a nossa palavra amiga, com a nossa paciência, com a nossa convivência sublime e suave. Essa é a proposta. Podemos, chefe, agora? Se o senhor faz a prece, a gente faz o passe, como é que é a condução? A gente faz a prece e depois o passe. Só pode fazer a prece. O senhor quer fazer a prece? Final, e aí a gente já faz o seguinte: quando fizer a prece, espera um pouco para ser ministrado o passe, aí depois a gente faz a movimentação, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá agora. Aqueles que quiserem, que sentirem mais envolvidos por essa energia, que nós possamos nos reportar lá no Sermão da Montanha, vendo Jesus, aquela figura de estatura justa, de cabelo sobre os ombros, tocando aquelas criaturas que ali estavam nos seus corações. Mestre Jesus, nessa memorável manhã em que te recordamos, Senhor, faz com que o seu divino amor toque os nossos corações e os nossos pensamentos. Cura, Senhor, a todos nós das nossas fraquezas. Estimula a todos nós a cada vez mais nos perdoarmos uns aos outros pela nossa incapacidade ainda de amar como Tu nos ensinastes. Permite, Senhor, que nesse momento sejam trazidos dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza próxima, os fluidos, os bálsamos e os sais, que caiam sobre nós, reparando o nosso corpo e protegendo o nosso espírito. Leva as nossas famílias, tanto aqueles que já se encontram no plano espiritual convosco, como aqueles que ainda estão aqui, buscando o exercício das suas próprias vidas. Leva, Senhor, aqueles que estão na posse momentânea do ouro e do mando da terra. Leva aqueles que se encontram nos leitos de dores dos hospitais, nos manicômios, nas cadeias públicas, nos orfanatos. Leva, Senhor, as suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos e humanidade. E com a oração que um dia nos ensinastes, nós selamos esse nosso pedido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, e não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livre-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Mãe Santíssima, vós que sois a mãe de todas as mães, que o vosso manto sagrado seja estendido sobre todos nós na forma de proteção e de amparo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores do mundo, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Que nós possamos todos ter uma boa e abençoada semana.